Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom podermos adorar o nosso Deus. Como é bom podermos ter esse tempo para louvarmos o seu nome, meditarmos na palavra. E essa noite eu quero falar de um assunto muito interessante. Essa noite eu quero fazer você pensar sobre algo na sua vida. Nas igrejas sempre se fala de cristãos, de não cristãos, mas nunca ninguém comenta sobre quem é que está no meio termo. A maioria dos homens e das mulheres parece se encaixar nesse grupo intermediário, dos que creem em Deus, mas vivem como se Ele não estivesse perto. Vivem como se Ele não se importasse ou como se Ele não tivesse nenhuma importância com as nossas vidas. Portanto, nessa noite eu quero falar sobre o cristão ateu. E eu te faço algumas perguntas nessa noite. Como você definiria um ateu? Qual a sua definição para um ateu? Qual a sua definição para um cristão? E qual é a sua definição para um cristão ateu? E quando eu falar em cristão ateu nesta noite, saiba que cristão ateu é aquele que crê em Deus, mas vive como se Ele não existisse. E o cristão ateu estão por todas as partes. A princípio, como é que você se considera? Você é ateu? Você é um cristão? Ou você é um cristão ateu? Segundo o IBGE, em 2010, no censo, 8% da população se declarou sem religião. 2% dentre eles, na pesquisa, se afirmaram ser ateus, não acreditar em nada. Já o Datafolha fez uma pesquisa em 2016, ouvindo somente 2.828 pessoas, maiores de 16 anos, em 174 municípios. Portanto, bem menos do que o censo, um número bem menor. Mas nessa pesquisa do Datafolha em 2016, só com essas 2.828 pessoas, 1% dos brasileiros já se declararam ateu. Então, parece que o número está aumentando. E essa é a pesquisa que o Datafolha fez em 2016. O número da fé no Brasil. 50% declararam-se católicos, 22% evangélicos pentecostais, 7% evangélicos não pentecostais, 2% kardecistas, 1% ateus, 1% ubandistas, 1% praticantes de candomblé, 2% de outras religiões e 14% declararam não ter religiões. Por que esses dados são importantes? Porque se você bater na porta de qualquer pessoa e perguntar para a pessoa, você acredita em Deus? Você vai ver que a grande maioria das pessoas vão dizer, eu acredito em Deus. Se você perguntar para as pessoas, você é cristão? A grande maioria das pessoas vão dizer, eu sou cristão. Independente se ele for de uma igreja evangélica ou não. Uma pesquisa feita numa revista e publicada numa revista, revelou que 95,% dos brasileiros declaram crer em Deus. 95,5% dos brasileiros declararam crer em Deus. Até a Casa da Moeda parece que se converteu. Pois na nossa moeda está escrito Deus seja louvado. Você já viu nas notas? Né? Logo na nota de R$200 também vai estar isso. Né? Você já viu? Agora vai ter uma cédula de R$200. E nas nossas cédulas tem lá, Deus seja louvado. Desde a década de 1980, quando então o presidente da República, José Sarney, católico, praticante, solicitou ao Banco Central que fosse incluída na moeda do cruzado a expressão Deus seja louvado. Interessante que procuradores até tentaram excluir essa expressão do Banco Central. E quando o Banco Central vai se defender, a explicação que eles dão à procuradoria é que essa frase religiosa, Deus seja louvado, está amparada na nossa Constituição de 1988. Pois nessa Constituição, o seu preâmbulo se afirma o seguinte:
que ela foi promulgada sob a proteção de Deus. Então até a nossa Casa da Moeda parece ser cristã. O apóstolo Paulo já se preocupava com esse tema. Por isso ele escreveu lá em Títus, essa é a base da nossa mensagem. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam. Negam pelo seu modo de viver. São detestáveis, desobedientes, não servem para fazer nada de bom. Ou em outras traduções, são reprovados para qualquer boa obra. O que Paulo está dizendo a Tito é que o comportamento dessas pessoas que afirmam que conhecem a Deus é um comportamento que não é coerente com a crença que eles proferem, que eles dizem ter. Eles dizem que conhecem a Deus, mas negam isso com a forma como eles vivem, com a conduta deles. O comportamento não é coerente com a crença. E eu te pergunto, você crê em Deus? Você, de fato, pode dizer que conhece Deus de verdade? Você crê no poder da oração? Quem é que acredita em Deus, mas não acredita na igreja dele? Quem é que acredita em Deus, mas não tem certeza de que Deus o ama? Quem é que acredita em Deus, mas vive o tempo todo preocupado? Quem é que acredita em Deus, mas diz acreditar em Deus, mas confia mais no dinheiro? Acredita em Deus, mas não compartilha sua fé. Quer um outro dado? Somos o maior país católico do mundo. O maior país espírita kardecista do mundo. E o terceiro maior país cristão evangélico do mundo. Mas Deus não está interessado com os números das religiões. Deus não criou religião. O que Deus fez foi abrir as portas para que eu e você tivéssemos um relacionamento pessoal, sem barreiras, com Jesus Cristo. Que salva, que transforma, que muda as nossas vidas. Mas muitos se declaram cristãos no nosso país, mas vivem como se ele não existisse. Não tem um relacionamento com esse Deus. Essa é uma das razões porque a maioria diz crer em Deus, 95,5% da população, mas continuamos sendo um país violento, injusto e corrupto, porque dizem crer em Deus, dizem ser cristão, mas não conhecem de verdade. Esse é um cristão ateu. Um país com 95% de pessoas dizendo que creem em Deus, com tanta injustiças, com tanta violência, com tanta corrupção. Sabe por que isso? Isaías 29:13. Portanto, o Senhor Deus diz: este povo fala que me pertence. Eles me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que eles me prestam não passa de regras ensinadas por homens. Portanto, nessa noite, nessa mensagem, a gente vai aprender a conhecer a Deus e andar com Ele em maior intimidade. Para isso, a gente tem que considerar algumas verdades nessa noite. E a primeira verdade que você precisa considerar nessa noite, eu acho que eu apertei errado aqui, isso, é que muitos dizem que creem em Deus, mas vivem como se não crescem. Muitas pessoas dizem, eu creio em Deus, mas estão vivendo como se não crescem em Deus. Por que isso? Olha esse texto. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. A maioria das pessoas dizem, eu amo a Deus. Se você sair perguntando, você vai ver muitas pessoas dizendo que amam a Deus, que creem em Deus, que são cristãos. Mas a Bíblia define o que é amar a Deus. E esse texto mostra um pouco sobre isso. Nós sabemos que nós o conhecemos se nós obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço a Deus, eu sou cristão, eu creio, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Dizer que você crê confirma que você acredita que Deus existe.
Mas só a obediência a Deus vai atestar que essa fé e essa crença é genuína. Se você não obedece, você não está atestando que de fato você tem um relacionamento com esse Deus. Os nossos atos, eles revelam a nossa falta de conhecimento íntimo com Deus. Querido, Deus se importa em como nós vivemos. Ele busca um relacionamento pessoal e íntimo conosco. E um relacionamento com Deus vai resultar naturalmente em atos e atitudes diferentes. Por isso que muitos afirmam que amam a Deus. Mas a grande verdade é que essa palavra amor hoje está desgastada. É como se alguns estivessem dizendo, eu gosto de Deus. Eu gosto de Deus. Era como se só gostassem de Deus. E Deus espera que você creia nele, que você ame ele, mas que você conheça ele intimamente. É por isso que tem muitas pessoas ainda hoje enganadas profundamente. Dizem que creem em Deus, mas não o obedecem. E se não obedecem, segundo esse texto, eles ainda não o conhecem. Por isso que afirmamos que há tantos cristãos ateus. Homens e mulheres que ainda não conhecem a Deus de verdade. Só creem e nada além disso. E crença não é o mesmo que um relacionamento pessoal. Muita gente não crê em Deus. Se declaram ateus. E talvez você diga, mas pastor, eu creio em Deus. Olha aí, 2% da população não crê em Deus. Eu creio. Já não está bom? Não é isso que ele quer de mim? São perguntas justas. Querido, mas crer não é tudo que Deus deseja de nós. Crer, somente crer, não é tudo que Deus deseja de nós. Sabe por quê? Você crê que existe só um Deus? Muito bem. Você faz bem. Mas isso até os demônios creem. E tremem de medo. Quem apenas crê pode dizer que está no mesmo nível do diabo. Se nós cremos, Deus espera mais. Deus espera agora um relacionamento de amor, um relacionamento de intimidade, um relacionamento de obediência. O diabo crê, nós podemos conhecer, nós podemos ter intimidade com Deus. Portanto, crer é o primeiro passo, mas não para aí. Não pode ser o único passo. Crer não é tudo que Deus deseja de nós. Ser cristão é muito mais do que só crer em Deus. Ser cristão é entender que existem diferentes níveis de conhecimento de Deus. Parte da confusão desses diferentes níveis de conhecimento e de intimidade quando se trata de conhecer a Deus, será que de fato eu conheço a Deus? Não conheço? É dessa questão dos diferentes níveis de conhecimento de Deus. Alguns têm um conhecimento de Deus de segunda mão. Conhecem a Deus porque ouviram falar de Deus. O pai e a mãe ensinou, iam na igreja quando eram pequenos, vão na igreja até hoje. Conhecem algo de Deus, sabem alguma coisa sobre Deus, sabem de algum versículo, mas não passa disso. Alguns têm um conhecimento de Deus que é um conhecimento histórico, um conhecimento como uma lembrança. Conheceram a Deus alguns anos atrás, mas hoje não têm um conhecimento mais amoroso com Deus. É como pessoas que já passaram pela minha vida e que naquela época eu conhecia de verdade. Hoje, por não estarmos mais juntos, caminhando juntos, eu não posso dizer que eu os conheço, porque não estamos mais juntos. Não estamos mais conversando, trocando ideias. Então, naquela época, lá atrás, faziam parte do meu círculo de amigos, de conhecidos. Hoje eu não posso dizer que conheço. E ao nível do conhecimento pessoal, são os que conhecem Deus na intimidade. E esse é o tipo de conhecimento amoroso que Deus prometeu quando nós o buscamos. Esse é o tipo de conhecimento que Deus quer que eu e você tenha dele. Porém, vocês vão buscar o Senhor, o seu Deus, outra vez. E se vocês buscarem esse Deus de todo o coração, se vocês me buscarem de todo o coração, de toda a alma, vocês o encontrarão. Olha esse texto. Jeremias 29:13. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Quando tivermos sede, é Ele que vai nos satisfazer. Porque nós amaremos a Deus, confiaremos em Deus, conhecemos a Deus. Talvez você conhece alguns desses daqui. Talvez você conhece Pelé,
Neymar e o Dória. Eu conheço alguns fatos, algumas coisas sobre eles. Não posso dizer que conheço eles de verdade. Não conheço eles pessoalmente. Nunca sentei com eles para conversar. Nunca troquei ideia com eles. Nunca parei para ouvi-los, para saber das suas lutas, pressões, para orar com eles. Então eu conheço alguns fatos sobre eles, mas não posso dizer que conheço de verdade quem é Pelé, quem é Neymar, quem é Dória. E esses daqui? Você os conhece? Sim. Um pouco mais do que Pelé, um pouco mais do que o Dória, um pouco mais do que o Neymar. Mas ainda assim, algumas coisas, pastor Adés, do pastor Manassés, do pastor Oswaldo, que quem conhece é somente as nossas esposas. Algumas coisas da minha vida que só a Luciana conhece. Que só a Marli conhece do pastor Adércio, só a Tânia conhece do pastor Manassés. Da mesma forma, muitas pessoas dizem que conhecem a Deus, mas nunca pararam para conhecê-lo de verdade. Não gastam tempo de oração com Ele. Não servem a Ele. Não representam Ele, não falam dele para ninguém. Tem vergonha de falar que pertencem a Deus. Não leem o que Ele escreveu. Como pode dizer que conhecem a Deus? Relacionamento íntimo. Ele se desenvolve quando o relacionamento gera confiança. Quando a gente vai conhecendo a pessoa e isso vai gerando confiança. Ontem eu e a Luciana completamos 19 anos de namoro. Sim, ontem fez 19 anos que eu pedi ela em namoro. Tem a data do namoro e a data do casamento. E esse relacionamento íntimo vai aumentando, vai melhorando, porque o conhecimento vai gerando confiança. E se eu não conhecesse ela, isso não traria confiança. Se ela não me conhecesse, não traria confiança. Assim também acontece com Deus. A gente precisa sair desse nível de superficialidade, porque ninguém confia em alguém que não conhece. E como você pode dizer que confia em Deus se você não conhece Ele? Poderíamos então dizer que o ateu é aquele que não crê em Deus. Um cristão ateu é aquele que se contenta apenas em crer. Ele crê em Deus, mas a sua vida não reflete de fato quem Deus é. E o cristão autêntico, que é aquilo que Deus quer que você seja, que eu seja, o cristão autêntico, além de conhecer a Deus, ele busca Deus na intimidade, ele serve a Deus de todo o coração. E aí entra a terceira verdade, que Deus promete se revelar a quem buscar Ele com sinceridade. Qualquer um que buscar com fé sincera vai poder encontrá-lo, vai poder se relacionar com Ele. Esse texto é um texto lindo. Diz assim Mateus 7, do 7 ao 8. Peçam e lhes será dado. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Quando nós buscamos de todo o nosso coração, não seremos somente mais um número numa pesquisa, numa estatística. Não. Descobriremos que ao conhecer a Deus um pouco mais, a gente vai desejar sempre conhecer um pouco mais, e mais um pouco, e mais um pouco. É isso que Davi escreveu no Salmo 63. E hoje a gente estudou o Salmo 63 com a melhor idade. Que texto! Se você nunca leu o Salmo 63, leia o Salmo 63. Pastor, eu estou passando um momento difícil. Tem enfermidade, tem desemprego. A coisa está difícil, não tem como confiar em Deus, não. Davi, nesse Salmo 63, está fugindo do seu filho que queria matá-lo. Queria tirá-lo do trono. Davi foge para o deserto de Judá. E Davi faz essa bela poesia e oração e louvor a Deus. Olha o que esse homem disse. Sendo perseguido pelo filho e no deserto. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Não era o Deus de outra pessoa, não, é o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma, Deus, tem sede de Ti. Todo o meu ser, tudo que há em mim anseia por Ti. Como numa terra seca, exausta, sem água. E por que essas palavras? Porque ele estava no deserto, a ilustração que ele tinha.
Eu quero contemplar-te no santuário, eu quero avistar o teu poder, a tua glória, o teu amor é melhor do que a vida. Davi está dizendo, se eu fosse escolher entre a minha vida e o teu amor, eu prefiro o teu amor. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios vão te exaltar, e enquanto eu viver, eu te bendirei. E em teu nome eu levantarei as minhas mãos. Numa outra tradução, ó Deus, tu és o meu Deus. Te busco de todo o meu coração. Minha alma tem sede de ti, todo o meu corpo anseia por ti nessa terra seca, exausta, sem água. Em ti, no teu santuário, vou contemplar-te, o teu poder, a tua glória, o teu amor é melhor do que a própria vida, com meus lábios te louvarei. Sim, te louvarei enquanto viver. A ti em oração levantarei as mãos. Ele afirma, nesse salmo, que nós nunca mais seremos os mesmos depois de conhecermos Deus de verdade. Nunca mais. Porque a gente vai ser transformado. Nunca mais vamos nos constranger de demonstrar o Deus que servimos a quem quer que seja. E Davi estava declarando isso. Quando fugia do seu filho, quando foi para um deserto, e diante desse cenário tão triste, ele declara, tu és o meu Deus. Relacionamento. Conhecia de verdade. Não é o Deus que eu ouvi alguém falar. Alguém me falou de Deus, do poder. Não, eu conheço esse Deus. Por isso, nesse texto, ele ainda vai falar nos demais versículos. Tu és o meu refúgio, eu me escondo debaixo da sua sombra. O Senhor é que me sustenta com o seu braço direito, a sua mão estendida. Quarto, um cristão autêntico, verdadeiro, nunca vai mais aceitar viver como um cristão ateu. E aí Paulo escreve aos Gálatas e diz o seguinte, antes de vocês conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses que na verdade nem existem. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que vocês estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Como que vocês querem agora voltar à velha vida, às velhas práticas, aos velhos hábitos? Vocês conhecem a Deus, vocês são conhecidos por Deus, não tem como um cristão autêntico aceitar viver como um cristão ateu mais. E para isso você precisa dar alguns passos, para que você não viva como um cristão ateu. Porque Deus não quer isso para você, Deus não quer isso para mim. Deus quer que a gente seja um cristão autêntico, verdadeiro. E para a gente ser um cristão autêntico, verdadeiro, você precisa entender e acreditar que Deus quer que você o conheça. Você crê em Deus? Ok, esse é o primeiro passo. Mas não para aí. Você conhece Deus de verdade? Você conhece Deus de verdade? Você crê no poder da oração? Olha o que diz esse texto. Atos 17, 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. E o Salmo 25, 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Intimidade com Deus depende apenas da nossa vontade e comprometimento em se aproximar de Deus. Se a gente consegue todo dia pegar isso daqui, para ver rede social, para trabalhar, se a gente consegue todo dia assistir TV, é porque a gente vai conseguir também criar um hábito de orar e ler a Bíblia todo dia. Depende do nosso comprometimento, da nossa vontade. Hoje, lendo pela manhã aquele texto de Elias, quando ele desafia os profetas de Baal, eu fiquei olhando Elias, a atitude dele diante de Acabe e aqueles profetas. Querido, eu fico perguntando, será que eu teria a coragem que Elias teve? De desafiá-los, de pedir para eles orarem ao seu Deus, de desafiar todas aquelas pessoas dizendo que o Deus que respondesse com fogo era o Deus verdadeiro, o Deus que deveria ser adorado. Por que ele fez aquilo? Porque ele conhecia Deus de verdade. E Deus quer que você conheça Ele também de verdade. O Senhor quer confiar os seus segredos àqueles que o temem e leva a conhecer a sua aliança.
Você precisa entender que o que Deus deseja é ter um relacionamento pessoal e próximo com você, comigo. Isso é possível ainda hoje. Olha o que Jesus disse. Já não chamo servos, escravos, porque o Senhor não faz confidência aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Deus quer te conhecer de perto. Deus quer te chamar de amigo. Relacionamento é união. Ter um relacionamento com Deus significa ter união com Ele, partilhar a vida com Ele. O relacionamento com Deus é um relacionamento de amor, proximidade, confiança. Não é nada na teoria. Conhecer a Deus na teoria é uma coisa, conhecer a Deus na prática é outra. Como todo relacionamento, o relacionamento com Deus, com o tempo ele cresce, com a dedicação ele melhora e a gente vai crescendo na intimidade com o Senhor. À medida que você conhece mais de Deus e tem mais experiências com Ele, o seu relacionamento vai se tornando mais profundo, mais firme. O grande problema é que a gente vai entrando numa vida onde a gente vai deixando o piloto automático tomar conta de nós, e a gente vai vivendo uma vida religiosa, a gente esquece de buscar um relacionamento de intimidade com Deus. A gente deixa de ter prazer em buscar a presença de Deus. A gente deixa de ter aquele prazer que Davi estava dizendo que ele tinha. A sede por Deus, o anseio por Deus, o deleite por Deus. Portanto, saiba que Deus deseja ter um relacionamento pessoal e próximo com você. Você precisa decidir buscar intensamente ter intimidade com Deus. Precisamos ansiar pela presença de Deus, como quando a gente tem sede de água. Se nós não matarmos a nossa sede em Deus, vamos tentar saciar em outros lugares e com outras coisas do que você tem sede. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, de onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Se aproxime, busque intensamente ter intimidade com Deus, ter um relacionamento de verdade com Deus. Não se contente em somente crer em Deus. Confie plenamente a sua vida a Deus. Não deixe que a desilusão que você já teve com pessoas, talvez pessoas que já te feriram, pessoas que já te enganaram, pessoas que já te desapontaram, não deixe que essa desilusão com pessoas te impeça de confiar em Deus, de se entregar para Deus. Sabe por quê? Diferente das pessoas, de mim, de você, Deus, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é perfeito, Ele nunca vai nos abandonar. Portanto, confie plenamente a sua vida a Deus. Esse é o segredo de uma vida plena e feliz. Conhecer a Deus, fazer a sua vontade, servi-lo, esse deve ser o alvo da nossa vida. Dê o primeiro passo, creia nele, mas dê o próximo passo também. Conheça a Deus cada vez mais. Conheça a Deus cada dia mais. Saia desse cristão ateu para ser um cristão autêntico, um autêntico cristão. É o que diz o texto do Salmo 9:10. Quem conhece o teu nome, confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. É hora de nós sermos honestos conosco mesmo e com Deus. Você conhece Deus? Até que ponto você conhece Deus? Eu conheço Deus, eu creio em Deus. Você tem permitido Deus transformar a sua vida? Você diz crer em Deus, mas continua com os mesmos hábitos da vida passada. As mesmas atitudes, os mesmos comportamentos. Quem crê em Deus e conhece Deus de verdade é transformado, não vive da mesma forma. Você é diferente em razão de conhecer a Deus? Se não, talvez você precise entender que algumas coisas ainda precisam melhorar na sua vida. Mas saiba de uma coisa nessa noite, Deus te ama. De uma forma ardente, Ele quer se revelar a você. Infelizmente, querido, o pecado ele nos separa de Deus. Porque Deus é santo e nós somos pecadores.
E o pecado nos afasta de Deus. Mas Deus resolveu isso. Na sua misericórdia, na sua graça, Ele enviou Jesus. Ele toma a iniciativa de nos amar. Envia Jesus. E através do sacrifício perfeito de Jesus, a gente pode ter o nosso pecado perdoado. A gente pode receber o perdão dos nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar. E aí quando a gente olha um texto como este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Talvez a gente fique, Senhor, eu quero estar perto do Senhor. O que eu preciso fazer? E aí o texto diz, se você invocar o nome do Senhor, você será salvo. Porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E esse todo inclui eu, inclui você. Se não conhece, você pode passar a conhecer a Deus agora. A conhecer a Deus de verdade. Se um dia você já esteve perto de Deus e agora está distante, você pode voltar a esta posição de conhecer a Deus. Conhecer a Deus não é difícil. Claro que Deus quer a sua obediência. Obedecer a Deus vai ser uma renúncia, um desafio a cada dia. Que precisamos fazer para estar perto dEle. Precisamos fazer isso. E à medida que você conhecer melhor a Deus e crescer no conhecimento de Deus, você vai mudar. O relacionamento com Deus vai te capacitar para você curar as suas feridas. Mudar o que parece imutável na sua vida. Quando você tem um relacionamento com Deus, quando você conhece Ele de verdade, você vai quebrar esse poder do materialismo sobre a sua vida. E Deus vai te levar a viver uma vida com Cristo aqui na eternidade. O seu coração, os seus sentimentos vão começar a mudar. Você vai começar a aprender a ter paz, alegria, a compartilhar a sua fé com os outros sem constrangimento. Aprenda a conhecer a Deus. Você nunca mais será o mesmo. Você conhece a Deus? Ou você só crê em Deus? O cristão ateu é aquele que diz crer em Deus, mas não conhece de verdade. E o que Deus quer para a sua vida nessa noite é que você não só creia nele, mas que você o conheça de verdade. O que você é? Ateu? Cristão? Um cristão ateu? Ou um autêntico cristão? O que Deus quer de mim e de você é que nós sejamos um autêntico cristão, um cristão verdadeiro. E Ele pode nos ajudar quando nós olhamos a sua palavra e obedecemos a sua palavra. Vamos orar? Feche seus olhos. Ó Deus, obrigado por estarmos aqui nesta noite, tendo o privilégio de podermos olhar textos da tua palavra, que nos levam a pensar como nós estamos no nosso relacionamento com o Senhor. Quantas pessoas no nosso país se declaram cristãos, declaram crer em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. Não conhecem de verdade. Nos ajude, ó Deus, a sermos um cristão autêntico, um autêntico cristão. Alguém como Davi, Elias, que não conhecia só de ouvir falar, mas que considerava o Senhor como o meu Deus. Aquele que eu conheço, eu me relaciono com Ele, eu converso com Ele, eu leio a sua palavra. Nos ajude, ó Deus. É a nossa oração. Em nome de Jesus.